Olá, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo ao canal No Caminho da Palavra. Eu me chamo Isaac do Nascimento, é um privilégio muito grande ter você aqui. E nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre a vida do rei Davi e aprendendo algumas lições com esse grande homem de Deus. Vem comigo nesse vídeo. O rei Davi é, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais importantes da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus, o nosso grande rei, ele veio da linhagem natural e humana de Davi no que diz respeito à sua descendência. Isso foi uma promessa que o próprio Deus fez para o rei Davi em 2 Samuel, no capítulo 7. Nós percebemos que o rei Davi ele foi um homem que realmente marcou a sua geração, um homem de grandes feitos, grandes vitórias, um homem que conquistou muita coisa, mas também um homem com alguns defeitos e alguns erros. Mas ainda assim, esse rei, o grande rei Davi, ele tem um título que nós precisamos conversar e que nos chama muita atenção. A Bíblia diz que o rei Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, e com base na vida desse homem, eu quero tirar algumas lições bem importantes e bem rápidas para que a gente possa aprender com ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, e nós lêssemos esses textos aqui, ó. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Nesse texto que nós lemos, a gente consegue perceber uma característica muito importante da vida de Davi. Davi era obediente em tudo. Ele era um homem que obedecia em todas as coisas ao Senhor. E essa é uma característica que agrada muito a Deus. Tanto sim que Davi ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por muito tempo eu fiquei me perguntando quais eram as características que precisava uma pessoa ter ou uma pessoa adquirir para poder agradar a Deus, para poder conquistar o coração de Deus. E Davi, ele é esse homem que ele conseguiu conquistar o coração de Deus, e uma das características que ele tinha era justamente a obediência incondicional. E não é fácil ser obediente de uma maneira incondicional ao Senhor. Nós precisamos ter muito esforço, nós precisamos de momento de interação com o Senhor, nós precisamos de momentos com Deus para que a gente possa saber qual é a sua vontade e segui-la. O próprio Jesus lá no Getsemane, ele precisou negar a si mesmo, renunciar à sua vontade para poder fazer o que o Pai queria. No episódio quando ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência. Então nós, como seus discípulos, precisamos também aprender a obedecer. E se você tem o desejo de conquistar ainda mais o coração de Deus, de ser, quem sabe, chamado um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa entender que a obediência é uma característica indispensável para você alcançar esse título. E agora eu pergunto para você: você é uma pessoa obediente? Você consegue obedecer ao que o Senhor Deus te manda? Ou mais importante ainda, você sabe o que é que Deus te manda? Para a gente aprender a obedecer a Deus, nós precisamos de ter interação com Ele, de ter tempo com Ele, intimidade com Ele, para que a gente possa saber qual é a vontade do Senhor, para que a gente possa obedecer. Senão, não tem como eu ser um homem obediente se eu não sei o que o meu Senhor quer. Pensa nisso e me responde aí nos comentários. Você é uma pessoa obediente ao Senhor em todos os aspectos? Me responde aí que eu quero saber. Uma característica muito importante na vida do rei Davi, que fez toda a diferença no seu relacionamento com Deus e que fez com que ele ganhasse esse título também de um homem segundo o coração de Deus, se chama arrependimento. O arrependimento é algo que agrada ao coração de Deus. E eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia não esconde nenhum erro de Davi. A Bíblia não esconde nenhum erro de ninguém. A Bíblia, pelo contrário, ela expõe esses erros e demonstra que os grandes e verdadeiros homens de Deus, eles se arrependiam dos seus erros, se arrependiam dos seus pecados e com isso alcançavam o perdão e o favor de Deus.
O arrependimento, sem dúvida nenhuma, é uma característica fundamental para aquela pessoa que quer alcançar o coração de Deus. Nós não estamos isentos de erros, ninguém está. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a grande e principal diferença que faz na vida daquele homem, daquela mulher que quer ter um relacionamento profundo com Deus, é justamente o arrependimento. Todos nós pecamos, e quando nós tropeçamos, quando nós erramos, de alguma maneira desobedecemos ao que o Senhor quer, nós não podemos tardar em nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender de uma maneira sincera, buscando ao Senhor, buscando a Deus de todo o coração e pedindo perdão por esse pecado que nós cometemos, por esse erro, e assim alcançarmos o favor de Deus, assim como Davi, em vários momentos de sua história, em vários momentos de sua vida, conseguiu alcançar o coração de Deus. No texto que nós lemos de 1 Reis 15:5, nos mostra claramente como Davi, ele conseguiu obedecer em tudo ao Senhor. E é interessante a gente perceber que essa característica de obediência e arrependimento estavam muito em evidência na vida de Davi. Nesse texto, a Bíblia diz que ele foi obediente em tudo, exceto no caso de Urias, o hitita. E essa história está relatada no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu não vou ler esse texto porque é um texto um pouco longo, mas a história se resume no seguinte: era tempo de guerra. Davi precisava sair para a guerra para poder guerrear junto com o seu exército, mas ele decide ficar em casa, enviando apenas o comandante Joabe para que Joabe pudesse tomar conta da situação, guerrear contra a cidade de Rabá e destruir aquela cidade. Davi, porém, fica em casa. Enquanto ele está em casa, a Bíblia diz que ele está passeando pelo terraço, quando ele olha do alto e vê uma mulher muito bonita tomando banho, chamada Batseba. Ele tem o desejo de olhar e ver quem era aquela mulher. Ele manda que os seus súditos procurem saber quem é aquela moça. Os súditos trazem a resposta para Davi e falam para ele: olha, ela é Batseba, mulher de Urias, o hitita. Mesmo Davi sabendo que aquela mulher era casada, ele tem um desejo de possuí-la. Ele manda que os seus súditos tragam aquela mulher, Batseba, ele se deita com ela, tem relações com ela e, passado alguns dias, ela descobre que está grávida. Acontece aqui um grande dilema, um grande problema para Davi, que achou que o seu pecado ficaria encoberto. Mas por conta da gravidez daquela mulher, ele acaba sendo exposto e haveria um problema muito grande para ser resolvido. Davi então toma uma das piores decisões de sua vida. Ele manda que Urias voltasse da guerra com o intento de fazer com que ele deitasse com a sua esposa, com Batseba, tivesse uma noite de relação com ela e depois voltasse para a guerra. Assim, dessa maneira, Davi conseguiria encobrir o seu pecado e fazer com que essa mulher, Batseba, tivesse um filho e esse filho seria de Urias. Porém, o plano não dá certo. A Bíblia diz que Urias, quando ele vem, ele não entra para dentro da sua casa. Ele prefere ficar do lado de fora, às vezes até mesmo na escada do palácio, porque os seus amigos, os seus irmãos e até a mesma Arca da Aliança está na guerra. Então, ele não se acha digno ou não acha justo que ele vá ter uma noite de prazer enquanto seus irmãos estão na guerra. Isso traz um destaque muito grande quanto à fidelidade que esse homem, Urias, ele tinha com o seu reinado, com o reinado de Davi, no caso, com o exército e com os irmãos dele. O plano dá errado. Urias não entra para dentro de casa, não tem uma noite de prazer com a sua esposa. Davi fica frustrado com isso e manda que Urias volte para a batalha, levando uma carta direcionada a Joabe, o comandante. E nessa carta dizia mais ou menos o seguinte: Joabe, coloque Urias na frente da guerra para que ele morra. O desejo de Davi era que Urias morresse na guerra para evitar que ele tivesse qualquer tipo de problema e que o seu pecado mais uma vez fosse exposto para as pessoas por conta do seu adultério. Bom, o plano dá certo. Joabe coloca Urias na frente da batalha, Urias morre, é mandado de volta a mensagem para Davi que Urias tinha falecido, tinha morrido. Davi então fica um pouco mais tranquilo, achando que o seu pecado não tinha sido visto por ninguém. Mas a Bíblia diz lá no versículo 27 de 2 Samuel 11 que Deus viu e que Deus não se agradou dessa atitude de Davi.
Deus então envia um profeta para falar com Davi, o profeta Natã. E o profeta Natã, ele conta uma história, faz uma alegoria. Davi se fica enfurecido, achando que ninguém estava sabendo de nada. É quando Davi ele é confrontado pelo profeta e por Deus, dizendo: olha, eu vi o seu pecado, eu vi o que você cometeu e não está certo. Por conta disso, a espada não vai sair da sua casa e você vai passar por muitas dificuldades. Aprendemos com isso, queridos, que não existe pecado que fique oculto diante de Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos prestar conta de todos eles. Bom, toda essa história nos mostra uma grande lição. Nós precisamos tomar muito cuidado com os desejos pecaminosos da nossa alma. Quando Davi ele fica em casa descansando e ele não vai para a guerra, comete um erro ali, porque era para os reis estarem na guerra naquele momento. Nós percebemos que em tempos de guerra nós não podemos ficar descansando, não podemos ficar à toa. Mas o mais importante é que quando Davi ele olha para Batseba, ele tem esse desejo carnal, ele tem esse desejo por aquela mulher, e ele manda que os seus servos descubram quem é aquela mulher. Era como se tivesse vindo uma resposta de Deus para ele, dizendo o seguinte: olha, essa mulher é casada, essa mulher não é para você, essa mulher você não pode ter relações com ela, porque ela é casada. Se Davi naquele momento tivesse entendido essa mensagem, ele não teria pecado com Batseba, Urias não teria morrido, e essa mancha não teria ficado no rei Davi, não teria ficado na vida de Davi. Nós aprendemos com isso, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos desejos pecaminosos. Na verdade, nós vamos até o final da nossa vida viver lutando. São duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. E essa natureza carnal vai continuar pedindo pecado. E nós precisamos ter forças e entender em Deus que nós temos poder vindo de Deus para dizer não para esses pecados. Quando a mensagem veio para Davi, do súdito dele, que essa mulher era casada, não era para Davi ter cometido pecado. Assim como muitas vezes, quando nós estamos perto de pecar, vem um recado de Deus ao nosso coração, o Espírito Santo nos avisa, o Espírito Santo nos alerta, de alguma maneira a mensagem chega aos nossos corações, dizendo que o que nós estamos prestes a fazer é errado. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa situação. Precisamos prestar muita atenção e tomar cuidado para que esses desejos no nosso coração não aflorem de uma maneira tão profunda a ponto de fazer com que os nossos limites de caráter sejam ultrapassados e que a gente peque contra o Senhor. Infelizmente, essa marca ficou registrada na vida do grande rei Davi, um grande homem, um homem chamado segundo o coração de Deus, mas ainda assim ele cometeu um adultério e depois disso planejou um assassinato. Isso marcou a sua história. Segundo os estudiosos, o Salmo 51 mostra que ele se arrependeu depois do confronto que Natã teve, que Natã fez com ele, que Davi, que o Senhor Deus o confrontou. A Bíblia diz que logo depois ele escreve o Salmo, a Bíblia não, né? Os estudiosos dizem que ele escreveu o Salmo 51, demonstrando assim um profundo arrependimento, e esse foi o motivo de Deus ter perdoado o seu pecado. Nós aprendemos com isso, irmãos, que não adianta esconder pecado, não adianta nós acharmos que não tem ninguém vendo, que as pessoas não vão perceber ou não vão saber. A Bíblia diz que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Nós precisamos tomar muito cuidado e caminhar por um caminho de arrependimento, onde o nosso coração, quando nós pecarmos ou tropeçarmos, nós busquemos em Deus o arrependimento. Quando Jesus veio e morreu na cruz por causa dos nossos pecados, um dos motivos pelos quais ele teve que morrer foi justamente para nos dar perdão e fazer com que a justiça de Deus ela fosse executada no próprio Senhor Jesus. Através disso, nós alcançamos perdão pelos nossos pecados. E eu quero dizer para você, através desse vídeo, não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, através do sangue de Jesus, nós temos perdão dos nossos pecados e conseguimos, por conta desse sacrifício, nos relacionar de novo com Deus. A vida do grande rei Davi é, sem dúvida nenhuma, uma vida que inspira muitas pessoas. Através de sua história nós podemos aprender muitas coisas. Mas nesse vídeo eu quero destacar essa questão da obediência, essa questão do arrependimento e fazer com que a gente entenda, ou que nós entendamos juntos, que
não existe pecado que vai ficar encoberto. Nós precisamos de verdade nos arrepender dos nossos pecados e buscar o perdão em Cristo Jesus. Bom, se você ficou aqui até o final desse vídeo, eu quero te agradecer profundamente, dizer para você que eu quero saber os seus comentários aí em relação a isso. Se você é uma pessoa obediente, se você tem um coração quebrantado, se você consegue se arrepender, se você tem buscado ser aí um homem segundo o coração de Deus, e tem também alguns links aqui na descrição do vídeo sobre um curso que eu tenho sobre as 7 igrejas do Apocalipse, um estudo completo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e mais alguns links de alguns livros que fizeram parte da minha história. Clica aí, dá uma olhada, vê se te interessa. No mais, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica no joinha, me segue nas redes sociais, tá bom? No Instagram, no Facebook. Nós estamos aí tentando pregar a palavra de Deus, tá bom? Um abraço, fica com Deus, foi um privilégio ter você até aqui e fica na paz. Fui!